Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos em Cristo Jesus. Estou aqui na igreja, estamos aqui em oração, se derramando diante da presença de Deus. Tudo de bom que nos resta em nossos dias atuais é a gente se derramar diante de Deus. É a gente fazer como Ana, chegar ao templo e a gente se derramar diante de Deus. Enquanto eu orava, apresentando a nossa cidade de Planaltina do Goiás, aonde eu moro, eu queria compartilhar isso com os irmãos. Meus olhos estão um pouco vermelhos, porque eu estava me derramando na presença de Deus. E também às vezes a gente não consegue se conter, as lágrimas descem, porque a gente vê que os sinais, as profecias estão se cumprindo. E quando a gente olha para o cenário da igreja, a gente vê uma igreja que está caminhando para o declínio espiritual, que está se afastando de Cristo Jesus. A corrupção, a frieza está entrando dentro dos templos, dentro das igrejas. Estão invertendo os valores, estão pervertendo a doutrina santa, bíblica do Senhor. E hoje tudo é aceitável em nosso meio. Tem que aceitar tudo. E o que a gente não aceita, a gente é errado. E estava aqui observando, em uma época dessa, ontem, nesse domingo, teve a votação, e logo mais à noite, vendo ali, nas redes sociais, igrejas, pastores, políticos, vereadores, prefeitos, comemorando a vitória, crentes comemorando a vitória do seu candidato. Pastor, quer dizer com tudo isso, muitos não estão comemorando simplesmente uma vitória de alguém, estão comemorando o benefício que vai proporcionar a cada um deles. Coloca Deus no meio. Deus está no meio de sujeira, Deus está no meio de corrupção, Deus está no meio. Pessoas que passam anos sem fazer um evangelismo, quando chega nesta época de política, está em cima de um carro, andando pelas ruas de Planaltina do Goiás, orando pela cidade, falando de Deus em cima do palanque, e depois pedindo voto. Será que o intuito é de evangelizar e de orar pela cidade? Ou é porque quer voto? Deus sabe da hipocrisia de muitos que passam meses, anos sem fazer o evangelismo. Quando chega na época da política, para poder ganhar voto, está em cima de um carro, cantando, pregando e orando pela cidade. Mas o que está por detrás desse evangelismo falso é o voto que quer do cidadão, para poder colocar ele dentro da Câmara, para poder colocar ele lá no comitê político, e aí ter um salário gordo, e depois sumir. E se alguém precisar de uma cesta básica, eles não têm tempo de te atender. Quer dizer que o pastor Luciano é errado, porque não aceita a política aqui em cima do altar? Quer dizer que o pastor Luciano é errado, porque não faz politicagem dentro da igreja? Quer dizer que o pastor Luciano é errado, porque não se mistura no comitê? Quer dizer que o pastor Luciano é errado, porque não ganha lote, para poder a igreja toda votar na pessoa?
porque eu não misturo o templo, igreja, melhor dizem para que você possa entender, a igreja é lugar de pregar salvação, é lugar de pregar arrependimento, é lugar das pessoas virem aqui não ouvir sobre política, não ouvir sobre economias globais, economias terrenas, é lugar de ouvir uma palavra que vai alimentar a alma dela, porque tudo nessa terra é momentâneo e passageiro, mas a sua alma é eterna, e ela tem que ter um destino de passar por uma porta estreita e ter ser conduzida ao céu. Então quer dizer que eu sou errado por não aceitar doutrinas, por não aceitar isso e aquilo, para poder o rebanho ser direcionado a votar em uma pessoa porque deu alguma coisa para a igreja. Se quiser ofertar, é livre ofertar na obra de Deus, é livre vir aqui. Se quiser dizimar, se quiser ofertar, é livre, mas não vem ofertar com um pensamento, não veio ofertar com interesse, para poder querer voto da igreja, não. Quer dizer que agora é assim, porque chega nenhum, oferece isso, oferece aquilo, como aqui na nossa cidade, muitos podem me crucificar, mas eles têm que engolir uma coisa: eu não aceitei a oferta entre aspas, porque chega um, toma um carro, chega o outro ofertando isso aqui para a igreja, aí você direciona o voto dos irmãos, faz a mente, e voto é coisa livre, cada cidadão tem o seu direito de escolha para quem deve votar, não é eu forçar, como aconteceu aqui na nossa cidade. Teve pessoas que não votou no candidato que a igreja falou para ele poder votar, ele foi excluído da igreja, ele foi excluído da dirigência, só porque não quis votar o candidato que dá oferta para o ministério, entre aspas, porque está comprando o voto do presidente e de todo o seu rebanho. Alguém não tem coragem de falar isso, mas eu tenho coragem de falar. Se quiser me processar, eu não tenho nada, para poder arrancar de mim, eu não tenho dinheiro, eu não tenho bens, eu não tenho nada para poder tirar de mim, eu tenho Jesus, e isso ninguém pode arrancar de mim. Eu tenho o Espírito Santo de Deus, e isso ninguém pode arrancar de mim. Se possa achar ruim, porque estão comemorando e estão dizendo que Deus está no controle da vida deles, que Deus é com eles, porque estão prosperando. Os fariseus também eram prósperos, mas Jesus estava distante deles. Os fariseus também eram prósperos, mas Jesus estava distante deles, porque evangelho não é sistema político, evangelho não é vender a noiva de Cristo por votos, evangelho não é botar político com o microfone na mão, em cima de um altar, para poder fazer politicagem onde é santo. Não, porque que sociedade tem? As trevas com a luz. Sim, aí muitos falam, mas não, pastor, tem muito político honesto, tem muito político crente verdadeiro, possa ter, mas são poucos. E pode ser um pastor político, ele não tem um direito de subir no altar, lugar de pregar salvação, lugar de pregar renúncia, lugar de pregar a Bíblia Sagrada, e ficar pregando politicagem, influenciando ao povo, direcionar o voto a eles. De maneira alguma. Jesus Cristo, quando chegou até o templo, aonde estava fazendo de comércio as coisas de Deus, comprando, vendendo, fazendo de comércio,
Jesus pegou um chicote, começou a destruir todo o ambiente. É a única vez que você vai ver Jesus irado na Bíblia, estando em carne. Você vai ver ele quebrando, destruindo tudo e falando para eles: seus cambistas estão fazendo as coisas de Deus de comércio, comercializando as coisas de Deus. A casa de meu pai será chamada casa de oração. Você entende casa de oração? Primordial, oração, palavra, jejum, vida com Deus, vigilância. A oração traz tudo isso. Se tem oração na igreja, o mal não vai prevalecer de pé. E quando eu falo de oração, não é 5 minutos antes de começar o culto, não, é uma vida de oração. Aonde tem oração constantemente, o mal tem que sair, porque isso Jesus nos ensina, que a oração tem que ser constante. Jesus orava constantemente. A casa de Deus, a eclésia, a igreja, é casa chamada casa de oração. Não é lugar da pessoa fazer politicagem, de comprar voto. Você entende que os candidatos somem quando falta um ano para a política, começa a caça deles. Aí eles começam a andar nas igrejas, eles começam a ir para um lado e para o outro. Você sabe por quê? Que eles começam a andar para um lado e para o outro? Porque chegou no ano da política, então começa o mês de janeiro. Quando está chegando ao mês de outubro, que é o mês da política, o que eles fazem? Começa a ofertar nos ministérios maiores, que tem mais pessoas, para poder, o intuito é ofertar, porque eles não vão então no ministério pequeno e ofertam uma Kombi. Por que oferta no ministério grande? Porque o ministério grande tem muita gente, e aquele presidente pode influenciar todos, como a gente vê em nossos dias, e como a gente vê em nossa volta. Isso é o que está acontecendo. Quer dizer que eu sou errado, eu sou religioso por causa disso? Por não aceitar roupas vulgares? Por não aceitar roupas que provocam lascívia? Por não aceitar política em cima do altar? Por não aceitar pessoas fazendo o que não presta e estando envolvido com as coisas de Deus? Pessoas sensualizando, prego a palavra e ensino que o corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Quer dizer então que nós que pregamos santidade, uma palavra bibliocêntrica, uma palavra cristocêntrica, nós somos errados, porque conduzir o povo para o caminho da porta estreita, o caminho que leva à salvação. Nós que pregamos que tudo nessa terra é momentâneo e passageiro, como diz o apóstolo Paulo, e também Jesus não submeteu a Satanás lá no deserto, oferecendo para essa terra, oferecendo tudo que há nessa terra, para ele não quis. Quer dizer que nós estamos errados? Se você me coloca como errado, coloca também o apóstolo Paulo, que pregou também isso que eu estou pregando. Coloca também Jesus como errado, que pregou também isso, porque Jesus não se deixou se levar pela tentação, pelos manjares que o diabo ofereceu para ele lá no deserto. Então quer dizer que nós somos errados por não aceitar? Nós somos quadrados? Eu prefiro ser quadrado e ir para o céu do que ser redondo e ir para o inferno, porque está envolvido demais. É como diz muita gente, juntos e misturados, estão desse jeito. Um certo teólogo vai dizer bem assim, que quem é casado com o pecado, não está casado com Cristo. Não tem como a pessoa estar casado com o pecado e ser noiva de Cristo, não, porque a noiva de Cristo não é adúltera. A noiva de Cristo é noiva de um só, que é Cristo.
não pode se tornar amante do mundo, não pode se tornar amante do mundo, não tem como ser noiva de Cristo e amante do mundo. Jesus não divide, não, a sua noiva com ninguém. Ele pagou o preço por mim e por você, para salvar a nossa alma e a nossa vida. O apóstolo João vai dizer que todo aquele que constitui-se amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Você entendeu? Quer ser amiguinho do mundo, quer estar envolvido com a corrupção dessa terra, se torna inimigo de Jesus. No mundo nós vivemos, mas não deixamos ser contaminados pelas coisas que há no mundo. Agora, se tem ambiente que eu sei que é contaminado, e eu não sou bem aceito lá, porque eu não aceito aquilo, eu vou fazer o que nesse ambiente me diga. Por qual motivo eu vou sentar na mesa de Jezabel, sabendo quem é Jezabel? Me diga. Por qual motivo eu vou sentar na mesa de Acabe, sabendo quem é Acabe? Eu vou fazer o que lá? Desfrutar do que ele põe na mesa? Porque tem gente que é desse jeito, estão sentando na mesa de Jezabel, sentando na mesa de Acabe, para desfrutar o que Acabe e Jezabel está proporcionando a eles, e a alma está correndo o risco de ir para o inferno, se não se arrepender. É uma verdade, irmão, que muitos não querem mais ouvir, mas é isso. Que Deus nos guarde, nos livre, nos proteja, em nome de Jesus.